Pois bem, galera, então vamos agora aí balancear pelo método matemático das tentativas algumas reações químicas, ok? Então vamos começar aqui pelo gás metano reagindo com gás oxigênio para formar gás carbônico e água. Não se atentem aos nomes, mas se atentem ao processo, certo? Então lembre-se, oxigênio a gente deixa para balancear por último. A outra regra é busque aqueles elementos químicos que têm apenas uma molécula. Perceba, eu tenho carbono só aqui, certo? Então, é uma boa começar pelo carbono. Olha só, eu tenho um carbono aqui. Se eu tenho um carbono aqui, eu tenho que ter um carbono do lado dos produtos. Vou lá e verifico que eu tenho também um carbono do lado dos produtos, certo? Por que eu sei disso? Porque aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 1 também. Ok? Então, um carbono. Não tem nada no índice, então significa que o número é 1 também. Então, o carbono está balanceado, certo? Agora a gente vai para o elemento hidrogênio, certo? O elemento hidrogênio aqui eu tenho 4 hidrogênios. Numa molécula de gás metano, eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu tenho que ter 4 do lado de lá. Aqui eu tenho 2. O que eu faço para ter 4? Uma molécula de água tem 2 hidrogênios. 2 moléculas de água tem 4 hidrogênios. Lembre daquela regrinha, multiplica o coeficiente pelo índice. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Respeito o 4 que tinha antes. Beleza, show de bola. Hidrogênio está ok. Agora a gente vai para o oxigênio. Veja, eu tenho 2 oxigênios aqui. E lá, eu tenho quanto? Olha só. Aqui eu tenho que prestar bastante atenção, porque eu tenho oxigênio nesta molécula e nesta molécula. Nesta molécula eu tenho 2 oxigênios. Mas quantos oxigênios eu tenho aqui? O índice é 1. O índice é 1, é verdade, mas eu tenho 2 moléculas de água, não é? Então lembre-se do chuveirinho, tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então eu tenho 2 oxigênios aqui, com 2 aqui eu tenho 4. Lá eu tenho 2. O que eu preciso fazer para que tenha 4? Mesmo processo matemático da multiplicação. Coloco um 2 na frente. 2 vezes 2, 4. Fechou o balanceamento. Ok? Próximo. Óxido de ferro, certo? Então, ferro no estado sólido, reagindo com gás oxigênio, óxido de ferro. Muito bem. Começo pelo ferro, não pelo oxigênio. Lembre-se daquela regrinha lá de deixar o oxigênio por último. Ferro, eu tenho 1 aqui. E lá eu tenho 2. O que eu preciso para que tenha 2 aqui? Coloco o número 2 na frente do ferro. 2. Muito bem. Agora eu vou para o oxigênio. Percebo que o oxigênio tem um problema sério. Por quê? Porque o número que eu tenho de oxigênios aqui é par. E o número de oxigênios que eu tenho aqui é ímpar. Quando isso acontece, a dica é multiplique tudo que você balanceou por 2. Certo? Então, veja. Se eu tenho 2 ferros aqui, eu não vou ter mais 2. Eu vou ter 4 ferros. Certo? O oxigênio ainda não balanceei, mas aqui eu já usei para balancear, não foi? Então, se aqui tinha 1 e eu multiplico por 2, coloco o número 2 aqui. Veja que o ferro automaticamente fica balanceado, porque se eu já balanceei o ferro aqui e aqui, ok, então não tem problema. 4 ferros, 2 vezes 2, 4 ferros. Mas olha como a tática funciona. 2 moléculas de óxido de ferro. Cada molécula de óxido de ferro tem 3 oxigênios. 2 vezes 3, 6. Veja, eu tenho um número par agora. Agora eu consigo trabalhar com gás oxigênio, que é par aqui também. 2. Cada molécula de gás oxigênio tem 2. Que número vezes 2 vai dar 6 oxigênios que tem lá nos produtos? 3. 3 vezes 2, 6. Reação balanceada. Ok? Próxima reação. Hidróxido de cálcio com ácido fluorídrico, resultando em fluoreto de cálcio e água. Ok? Então vamos lá. Cálcio, começamos pelo cálcio. Por quê? Porque o cálcio só tem aqui, certo? Poderia começar pelo hidrogênio? Não é uma boa, porque o hidrogênio tem nesta molécula e nesta molécula. Deixa o hidrogênio por último. Lembre-se que o oxigênio também deixa a gente sempre deixa por último. Então vamos começar pelo cálcio. Cálcio eu tenho 1. Do lado de lá eu tenho 1. Cálcio está ok, certo? Agora eu vou para flúor. Por que eu não vou para hidrogênio? Porque eu tenho hidrogênio nas duas, certo? Veja, flúor eu tenho 1 aqui. E lá eu tenho 2. O que eu preciso fazer com flúor daqui para que tenha 2 igual que tem lá? Númerozinho 2, certo? Lembre-se que eu sempre altero o coeficiente, nunca o índice, certo? Então, em cada molécula de ácido fluorídrico eu tenho 1 flúor.
Só que como eu tenho duas moléculas, eu tenho dois flúors, respeita o produto final aqui. Beleza, agora a gente vai pro hidrogênio. Vamos lá. Gente, eu tenho dois hidrogênios aqui. Como é que eu sei disso? Lembre-se, quando você tem esse parênteses aqui, significa que o 2 está tanto para o hidrogênio quanto está para o oxigênio. Então, eu tenho dois hidrogênios aqui. Aqui eu tenho dois hidrogênios também. Dois hidrogênios mais dois hidrogênios, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho hidrogênio 2, certo? Que número vezes 2 que dá 4? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Fechou. Agora, vamos olhar para o oxigênio para ver se está balanceado. Eu tenho dois oxigênios aqui. Lá eu tenho que ter dois também. Lembre-se do chuveirinho, tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Tenho dois oxigênios. Fechou o balanceamento, ok? Próximo. Sódio. Esse aqui é o bicarbonato de sódio, se transformando em carbonato de sódio, em gás carbônico e água. Bicarbonato de sódio, galera. Vamos lá. Tenho sódio aqui, não tenho? Um sódio. Lá eu tenho dois sódios. Perceba, para eu ter dois sódios aqui, eu preciso colocar o número 2. E eu acho que agora vocês já estão pegando, né? Hidrogênio. Vamos lá. Hidrogênio eu tenho 2 aqui. Lembre-se, ó, isso aqui vai tanto pro sódio, quanto vai pro hidrogênio, quanto vai pro carbono, quanto vai pro oxigênio, certo? Esse azinho, é importante lembrar, né, que ele é letra minúscula, então ele representa o sódio, letra maiúscula e minúscula. Tem alguns elementos químicos que não tem a letra minúscula, só a maiúscula, mas quando tem maiúscula e minúscula numa coisa só, representa um elemento só, certo? Então, como eu tenho dois sódios aqui, beleza. Agora vamos ver o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 aqui, percebe? Vamos olhar para lá. Olha só que beleza. Hidrogênio eu também tenho 2. Carbono eu tenho 2, certo? Então eu tenho que ter 2 carbonos aqui. Perceba que eu tenho um carbono aqui e aqui. Atentem-se a isso. Às vezes os carbonos estão separados, os oxigênios estão separados. Conte tudo, certo? Não perca nada. Eu tenho 2 carbonos aqui, como eu tenho aqui. Então tá fechado. 2 vezes 3, né? Porque em cada molécula de bicarbonato de sódio eu tenho 3 oxigênios. Como eu tenho 2 moléculas, 2 vezes 3, 6. Eu tenho 3 oxigênios aqui. Mais 2 dá 5, mais 1 dá 6, certo? Fechou o número, também está balanceadinha. Vamos a essa. C2H4 mais O2 se transformando em gás carbônico e água, certo? Se não me engano, esse aqui é o eteno, é isso mesmo, né? O nome comercial disso aqui é um etileno. É um solvente orgânico bastante usado no laboratório, tá? Então, etileno com gás oxigênio se transformando em gás carbônico e água, certo? Então, vamos lá. Começo pelo carbono. Não começo pelo oxigênio, certo? O carbono só tem aqui, então é uma boa começar por ele. Poderia começar pelo hidrogênio também, não tem problema nenhum. Carbono, tenho 2. Aqui eu tenho 1. O que eu faço para ter 2? Coloco 2 na frente. Muito bem. Hidrogênio, tenho 4. Aqui eu até coloquei o número 4 aqui na frente, né? Nem devia ter colocado. Vou riscar ele aqui para facilitar a nossa conta, tá? Então, vou repetir aqui. Tem 2 carbonos, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. O que eu preciso para ter 4 hidrogênios? Preciso colocar o número 2, certo? 2 vezes 2. O 2 vem aqui, tá? No lugar que está arriscado. Então, 2 vezes 2 tem 4. Fechou. Agora, perceba os oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios desse lado. Aqui eu tenho 2 vezes 2 é 4, mais 2, certo? Então, eu tenho 6. Que número vezes 2 dá 6? 3. Fechou o balanceamento, certo? Então, não se esqueça, oxigênio está aparecendo nos dois, por isso que a gente soma, né? 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6. Esse aqui é bem mais fácil que os outros que nós estávamos fazendo, né? Eu tenho 2 nitrogênios. Eu tenho um nitrogênio aqui. O que eu preciso fazer para que tenha 2? O 2 na frente. Eu tenho 2 hidrogênios aqui. E aqui eu tenho 6, certo? 2 vezes 3, 6. O que eu coloco aqui para que dá 6? Que número vezes 2 dá 6? 3. E por último, um mais complicadinho aí, que é a combustão da gasolina, certo? C8H18 também é gasolina, tá? Mas C7H16 também é. Uma gasolina um pouco mais comercial, a outra é mais nobre, ok? Pelo número de carbono maior. C7H16
Então, um tipo de gasolina reagindo com gás oxigênio, se transformando em gás carbônico e água, liberando bastante energia. É a reação que acontece dentro do motor de um carro, por exemplo, tá? Então, vamos lá. 7 carbonos. Eu tenho que ter 7 carbonos aqui. Então, eu ponho o número 7. 16 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Que número vezes 2 que vai dar 16? Ora, 8, né? 8 vezes 2, 16. Aí a gente vai olhar para o oxigênio. Aqui eu tenho 2. E aqui do lado de cá? Eu tenho 7 vezes 2, certo? 7 vezes 2 dá 14. Mais 8, né? Chuveirinho, tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Mais 8. Certo? 14 mais 8 vai dar... Vai dar 22, né? 22, certo? Veja que beleza, número par, né? E aqui eu tenho número par. Lembre-se que se aqui desse, por exemplo, um número ímpar, o que eu faria? Eu teria que multiplicar o que eu já balanceei por 2. Então, já balanceei esse cara aqui ia virar 2, já balanceei esse aqui ia virar 14, já balanceei esse cara aqui ia virar 16. Como o número é par, e aqui eu também tenho oxigênio de uma forma par, aí beleza, fica fácil de fazer. Que número vezes 2 dá 22? 11, né? Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês é esse aqui, ó, pra gente fechar o vídeo, tá? Esse aqui, vocês percebam que é a gasolina mais nobre, né? É o C8H18. Olha só, quando a gente vai fazer o balanceamento desse, ó, carbono, 8. Aqui tem um carbono, então eu preciso ter 8. Fechou. 18 hidrogênios. Que número vezes 2 dá 18? 9. Né? 9. Tá meio estranho 9 aqui. A caneta tá falhando. E oxigênio? Eu tenho 2 aqui. Aqui eu tenho 16, né? 8 vezes 2 dá 16. Mais 9, né? Porque aqui tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Mais 9. Dá 25, galera. Veja, número ímpar. E aqui eu tenho oxigênio de forma par. Quando isso acontece, né, de ter um ímpar do lado de lá e do lado de cá par, a gente multiplica o que a gente já balanceou por 2. Então, o que era 1 vira 2, porque aqui a gente já balanceou. Esse oxigênio não balanceamos ainda. Esse cara aqui a gente já tinha balanceado, o que era 8 vira 16, certo? E o que era 9 vira 18, ok? Então, fica 16 vezes 2 agora, né, em termos de oxigênio, 16 vezes 2, 32, mais 18. 32 mais 18 dá nada mais nada menos do que 50. 50 é par. Aí fica fácil de balancear, né? 50. Que número vezes 2 dá 50? 25. Ok, galera? Então é isso, tá? Balanceamos bastante equações. Espero que tenha ajudado essa série de vídeos para vocês. Obrigado e até mais.